são grossas e mielínicas, então lembre disso, tá? Se tem mielina, a fibra normalmente não, a fibra vai ser de coloração esbranquiçada. Por estar na coluna dorsal da medula, vai estar na substância branca, né? Não vai estar no H medular, que é cinza. Então, se é mielínico, vai ser branco. A velocidade de condução, 30 a 110 metros por segundo. E quais são as sensações que esse tipo de fibra vai carregar? É o tato refinado, que é aquele tato que você percebe fidedignamente assim, o que é que está se passando nessa sensação de tato. Diferente do tato grosseiro, que você só percebe que está tendo uma alteração ali no relevo, que está tendo alguma coisa de tocando, o tato refinado, você consegue ver os mínimos detalhes de um tato. O tato mais simples, seja uma pena passando assim no seu braço, algo bem leve, você já sente. Então, esse é um tato refinado. Propriocepção é aquele tipo de sensibilidade, né? Que é relacionado mais com os músculos e articulações. É você saber, você sente qual é a posição do seu corpo, dos seus membros em relação ao espaço. Então, você sabe se você está fazendo uma flexão, se seu braço está sendo flexionado, se está estendido, percebe a quantidade de movimento que a articulação está realizando. E a vibração, a sensibilidade vibratória e pressão também são sensações que são carregadas nessa via, tá? O decurso dessa via, lê-se, quando ela vai cruzar para o outro lado, a decursação, vindo de baixo para cima, lembre-se. A gente tem a decursação das pirâmides, que é algo motor, que é de cima para baixo. Mas aqui a gente está falando de uma decursação de baixo para cima, vai ser bulbar, então durante toda a extensão da medula, essa via vai estar de um lado, quando chega no bulbo, cruza para o outro lado, tá? Decursação bulbar, e a partir lá do tronco encefálico, como eu falei, é que vai se chamar de leminisco medial. Essas fibras vão se juntar e lá no bulbo vão se chamar leminisco medial. A interrupção dessa via, ela vai causar justamente o contrário, se ela carrega as sensações de tato refinado, propriocepção, vibração e pressão. Se tem uma interrupção dessa via, vai ter um déficit dessas discriminações. Qual tipo de discriminação? Táteis vibratórias, táteis refinadas, tá? Vibratórias e de posição do corpo, que é justamente a propriocepção que eu falei. Aqui ela cita algumas capacidades que são afetadas, grafestesia, que é você sentir o movimento como se alguém estivesse escrevendo ou desenhando na sua pele. Isso tem muito a ver com a parte de discriminação tátil, enfim. A grafestesia vai ser acometida, e a estereognosia, que é você fechar o olho, pegar um objeto e perceber a dimensão, o formato daquele objeto de olhos fechados, sem contar com a sensibilidade da visão. Aqui tem uma imagem de diferentes níveis, né? Aqui está no membro superior, na mão, aqui no pé, justamente uma pena, é um tato bem sensível, bem quase imperceptível. Então, é um tato, como ele fala aqui, o tato refinado. Então, aqui na mão, aqui no pé, eles vão adentrar na medula, ficam de um lado, quando chega no bulbo, aqui, ó, ele vai cruzar, vê que ele está aqui, ó, posteriormente na medula, certo? Ó, na coluna dorsal, como o próprio nome diz. Quando vai subindo e chega no bulbo, ele cruza para o outro lado. Nesse caso aqui está do lado direito da imagem e cruza para o lado esquerdo no bulbo para formar o leminisco medial e fazer a sinapse desse segundo neurônio no tálamo, do tálamo o terceiro neurônio parte para o córtex para haver essa percepção nossa do que está acontecendo. Então, para ter aquela percepção de que uma pena está passando na minha pele, essa informação tem que chegar até o córtex somatosensorial. Antes de eu partir para essa via anterolateral, eu vou falar algumas coisas que tem... Ô Murilo, Oi. Desculpa te interromper, Clêncio. Só para dizer a eles que ele pode utilizar esse tato refinado aí com o nome de epicrítico. E o outro, que é mais grosso, é
protopático. Só para... Vai que cai na prova no nome Exatamente. sinônimo, né? Aí o que passa na coluna dorsal, que é o mais fino, refinado, é o epicrítico. Isso. Bom, Vai, continua, desculpa aí. embora, nada. Isso aí, epicrítico. Tava o nome protopático na minha cabeça, mas eu lembro que era justamente o mais grosseiro mesmo. Aí, só continuando aqui, eu vou mencionar algumas coisas rápidas sobre o Machado. Eu só estou fazendo essa introdução porque quando a gente for para as 5 questões lá sobre esse assunto, vai sair muito rápido, assim. Acho que em 5 minutos a gente faz as 5. Porque justamente por causa dessa base que eu vou falar agora. O Machado, ele cita os receptores sensoriais também que estão relacionados com essa via da coluna dorsal. Então anotem aí, porque é muito importante caso quando vocês forem fazer a lista extra de exercícios que eu mandei sobre receptores, e quando estiver estudando para a prova, eu acho que fica mais fácil. Na via da coluna dorsal, que é a via de propriocepção consciente, tato, epicrítico e sensibilidade vibratória, quais são os receptores sensoriais envolvidos com essa via? Receptores de tato são corpúsculos de Ruffini, anotem aí, e de Meissner, os dois. E também tem aquelas ramificações de axônios que ficam ao redor dos pelos, né? De folículo piloso também. Então, receptor de tato nesse caso é epicrítico aqui, Ruffini, Meissner e dos folículos pilosos, esses 3. Os receptores que são responsáveis pela propriocepção, posição corporal, essa propriocepção aqui é a consciente, tá? Você está consciente que está acontecendo, porque tem outras vias, principalmente cerebelares, que você não tem consciência, mas está sempre mandando para o seu córtex ali a posição do seu corpo. Mas nesse caso aqui da via da coluna dorsal, deixa eu até voltar aqui nesse. Na via da coluna dorsal é a propriocepção consciente. Quais são os receptores que estão relacionados? São os fusos neuromusculares, aqueles receptores que estão no meio do músculo, e os órgãos neurotendinosos, que são, ou tendinosos de Golgi, se não me engano, né? Tem esse nome, que estão nos tendões, que vão estar sensíveis ali ao estiramento do tendão. Então, os receptores de propriocepção são esses dois, e os receptores de sensibilidade vibratória são os corpúsculos de Pacini. Então, memorizem aí. Eu vou até compartilhar a guia aqui do Machado, para vocês anotarem em caso não pegarem. Aqui ele cita os 3 neurônios que eu já tinha mencionado antes. O primeiro, ele parte, vai ter o núcleo no gânglio espinhal, né, na raiz dorsal. Então, o prolongamento que parte desde o receptor vai adentrar na medula através desse primeiro neurônio. Depois desse primeiro neurônio, vai ter sinapse com o segundo neurônio na medula. E esse segundo neurônio vai carregar durante toda a medula a informação, chegando lá no bulbo, onde vai decussar, e continua o segundo neurônio, tá? Decursa, mas continua o segundo neurônio. Depois, chega no tálamo e faz sinapse com o terceiro neurônio, que aí ele cita até o núcleo, aí no Machado, mas não é importante saber disso agora. Esse terceiro neurônio, que vai estar iniciando no tálamo, vai se ligar à área somestésica, que é a área somatosensorial do córtex. Então, são esses 3 neurônios, tá? Acredito que não tenha mais nada de importante para falar em relação a essa agora, não. Então, vamos agora para a via anterolateral, ou via espinotalâmica. Se é anterolateral, vai ter um componente anterior e um componente lateral. Essa via vai transmitir informações que não precisam de rapidez, certo? Não precisa que tenha a percepção rápida ali, principalmente temporal, e nem a espacial. Quais são as sensações que a via anterolateral vai carregar? Dor, calor, frio. Ela coloca aqui cócegas, eu não tinha nem visto isso em outros lugares. Mas dor, calor, frio, ou seja, dor e as duas sensações térmicas, né? E essas 3 estão relacionadas com os receptores de terminações livres, depois a gente vai chegar nisso.
cócegas, coceira, tato grosseiro, que é o tato protopático, que Eli falou, e sensações sexuais. Então, essas são as sensações que são carregadas pela via anterolateral. O tipo de fibra vão existir dois. Um de mielínicas finas, que são envolvidos por mielina, por bainha de mielina, ou seja, vão ser mais rápidas, porque a mielina facilita a condução, ou amielínicas, que vão ser as mais atrasadas um pouquinho em levar essa informação. Velocidade de condução aí, o decurso, diferente da via da coluna dorsal, acontece ao entrar na medula espinhal. Então, quando o primeiro neurônio, o neurônio de primeira ordem, chega na medula, ele já vai para o lado oposto. Ele não espera chegar no bulbo como a via da coluna dorsal, tá? A interrupção dessa via é uma cordotomia anterolateral. Cordotomia é quando você corta, entre aspas, essas vias. Ali na medula pode ser até uma intervenção cirúrgica que faça isso. Então você vai ter uma perda de sensibilidade contralateral. Por quê? Se essa via decursa, ou seja, muda de lado, à medida que, na hora que esse primeiro neurônio chega na medula, então lá na medula, quando eu for cortar, ela já vai ter trocado de lado, certo? Então, o lado certo que essa via veio foi do lado oposto. Então, é contralateral a perda de sensibilidade. Porque quando eu vou lá na medula como cirurgião, corto a via, ela já cruzou ali. Então, a informação que ela está carregando é do lado oposto do corpo. Então, se eu corto do lado esquerdo, o lado direito vai perder a sensibilidade. Porque na hora que entra, imediatamente, ao entrar na medula, ela cruza. Então, vai ter uma perda de capacidade de discriminação da dor também. Se é uma dor por queimação, se é o tipo de dor que for, independente. Aqui tem uma foto também dela, uma dor relacionada ao aumento da temperatura na pele, novamente em 2 níveis, tá? O primeiro neurônio é esse, sempre que está com o núcleo na raiz dorsal do nervo, do gânglio espinhal, né? Do nervo espinhal. Então, esse é o neurônio de primeira ordem, faz a sinapse com o de segunda ordem. O de segunda ordem já cruza imediatamente, na hora que está aqui, na hora que entra, no nível da sinapse, ele já cruza para o outro lado. Aqui está do lado direito da imagem, vai para o lado esquerdo e sobe do lado que cruzou, já não sofre nenhum outro cruzamento lá em cima, não. Por isso que a gente diz que as lesões são contralaterais, né? Ver se tem mais alguma relação aqui. Esse trato aqui não vai ser importante para as nossas questões, não. Em relação ao Machado, ele fala algumas coisas, ele divide essa parte do... Deixa eu ver aqui. Ele divide essa parte do trato espinotalâmico em neoespinotalâmico e paleoespinotalâmico. Quando você vê o nome neoespinotalâmico, é algo novo, né? Neo significa novo. Então, foi uma via que apareceu mais recente na história da evolução humana. Essa via neoespinotalâmica, ela é constituída pelo trato espinotalâmico lateral. Lembra que eu disse que o nome é via anterolateral. Então, tem um componente anterior e outro lateral. Esse componente lateral, a via espinotalâmica lateral, é que vai representar o trato neoespinotalâmico. É o mesmo, são sinônimos para a mesma coisa. A mais antiga é a paleoespinotalâmica, que é constituída por uns tratos aí que tem um nomezinho diferente. Eu acho que não vai ser muito útil para a gente agora, não. Falando sobre a via neoespinotalâmica, a via clássica de dor e temperatura. Então, sempre que você vê dor e temperatura, seja aumento da temperatura ou diminuição drástica, qualquer alteração de temperatura e dor, vai ser essa via neoespinotalâmica clássica, que vai pelo trato espinotalâmico lateral, como eu tinha mencionado, e também tem 3 neurônios, como a via da coluna dorsal, como eu tinha mencionado. Esse primeiro neurônio já falei aqui, não vou repetir, que tem um núcleo na raiz dorsal, ele entra
faz a sinapse com o segundo neurônio, o segundo neurônio de segunda ordem, cruza imediatamente e sobe pela comissura branca, enfim, do lado oposto do que entrou. E o neurônio de terceira ordem são aqueles que estão localizados no tálamo, sempre é esse padrão, e os axônios vão formar a ligação com o córtex cerebral também. Então, acredito que dessa neoespinotalâmica seja isso. A paleoespinotalâmica, ela tem um número maior de cadeia de neurônios do que a neoespinotalâmica. Então, pensa assim, quanto mais novo, mais evoluídas são as coisas, né? Então, se é novo, tem menos neurônios, são 3 neurônios. Como a mais antiga é a paleo, mais antiga, então precisa de mais coisa para funcionar. Então, tem 4 neurônios. Acho que o mais importante é isso. Tem mais de 4 neurônios, na verdade. Alguns neurônios de terceira ordem da via paleo, da mais antiga, paleoespinotalâmica, que ficam ali na formação reticular, vão projetar também ramificações para a amígdala. A amígdala é responsável pelo quê? Processamento das emoções, né? Então, a via paleoespinotalâmica vão ter ramificações ali que levam até o processamento de emoções. Então, essa via vai ser aquela responsável majoritariamente pela... como é que eu posso explicar? Pelo afeto, entre aspas, da dor, das sensações que são desencadeadas pela dor. Aqui eu acho que ele cita também no Machado que, ao contrário da via neoespinotalâmica, da mais nova, a paleoespinotalâmica, que é a mais antiga, não tem organização somatotópica. Ou seja, o que é que isso significa? Que a mais antiga vai apresentar uma sensibilidade de dor, uma percepção de dor, de temperatura, de variação de temperatura, mais difusa. Ou seja, você não sabe de onde, de forma correta, de forma assertiva, de onde está vindo essa dor. É uma dor difusa, você não sabe localizar bem. Já a neoespinotalâmica, você consegue ver de onde essa dor está vindo, identificar, localizar de maneira mais precisa. Localizar onde é que está tendo a queimadura, onde é que está tendo diminuição de temperatura. Aqui eu trago um slide do Ciências da UFMG, só para representar isso aqui. As fibras C, eu acho que vocês sabem que são as fibras um pouco mais lentas, mas que estão envolvidas com nossos receptores, termorreceptores e mecanorreceptores. As fibras A, delta, também estão relacionadas com nossos receptores, só que elas são mais rápidas um pouco. Mas isso aqui não vai ser tão importante, não. Aqui a gente vê, trato neoespinotalâmico, neoespinotalâmico ou espinotalâmico lateral ou neoespinotalâmico. Quase que não sai. Ela é uma dor rápida e bem localizada, como eu disse, ela tem uma organização somatotópica. Então, o local exato do corpo vai ter uma representação exata no córtex. Então, é bem localizado por causa disso, por causa da representação somatotópica. Então, o trato espinotalâmico lateral é a mesma coisa de neoespinotalâmico, tá? Que é o mais novo. E o trato retículo talâmico, ou espinotalâmico anterior, paleoespinotalâmico, é uma dor mais lenta e difusa, pois não tem representação somatotópica, certo? Aqui é uma dor difusa, você não consegue localizar bem. A representação somatotópica é quando você consegue localizar bem. Então, no caso da paleo, não vai ter aqui, não vai existir. Aqui eu acho que fibras A delta e C relacionadas com a coluna anterolateral ou via anterolateral. As fibras A delta são relacionadas com a via rápida da dor, então com a neoespinotalâmica, e as fibras C são relacionadas com a paleoespinotalâmica porque são mais lentas. Eu acho que deu para pegar o raciocínio aqui. Um resuminho aqui, só para finalizar essa parte teórica, a gente para as questões. A via neoespinotalâmica tem poucos neurônios, então ela é mais nova, então ela precisa de menos para poder funcionar. É mesmo que a evolução tecnológica, você precisa de menos componentes, de
de, por exemplo, um notebook ser menos grosso, porque a tecnologia lhe cabe de maneira mais assertiva. Então, a via neoespinotalâmica tem menos neurônios porque eles conseguem funcionar de maneira mais assertiva por serem um circuito mais novo, né? Então, vai ter a conservação da somatotopia, que é a localização precisa e exata da sensibilidade. A representação no corpo tem uma representação no córtex, de maneira exata. E a dor vai ser rápida em grande resolução espacial, você vai saber onde é que ela está localizada. Na via paleo, espino retículo talâmico, ele bota esse retículo porque vai fazer sinapse ali, não no tálamo, mas no sistema reticular, enfim, no tronco encefálico. Muitos neurônios, é mais antigo, então precisa de muito neurônio para funcionar. Vai ter uma projeção difusa, você não vai poder localizar certamente a dor. A dor é lenta e vai ter a repercussão emocional, porque a paleo é aquela que eu falei que tem as projeções que levam à amígdala, onde há o processamento das emoções também. Acredito que seja isso, a dor rápida está mais relacionada com os reflexos também. E aqui eu acho que não tem muito o que falar, não. Vamos para as nossas questões. Questão número 1 aqui: qual dos seguintes sistemas transmite informações referentes à sensibilidade tátil altamente localizada e à sensação da posição corporal? E aí, o que é que vocês marcaram? Coloquem aí no chat ou falem que eu quero ver. Sensibilidade tátil altamente localizada, que é aquela sensibilidade que eu falei, que é a sensibilidade da pena, né? Eita, tem algumas perguntas aqui, só uma, na verdade. Eu não tinha visto. Por qual motivo existem estruturas que cruzam e outras não? É algum mecanismo? São mecanismos, tá? De proteção fisiológica. Em questão de evolução mesmo. Eu acho que é porque... Tipo assim, eu acho, né, eu acredito, eu não sei uma explicação muito certa em relação a isso, mas eu acho que cruzando você diminui a chance de uma lesão do mesmo lado acometer facilmente, sabe, aquele lado. Quando você cruza, você está levando as informações daquela parte do corpo para, entre aspas, um local mais distante, cruzado, né? Então seria mais difícil de lesar, alguma coisa nesse tipo, para proteger as fibras, enfim, caso de lesão mesmo. Então, essa primeira questão, mas é algo bem viajoso, assim, para poder entender. Essa primeira questão aqui, sensibilidade tátil, então é o tato epicrítico, né? Deixa eu ver. Isso, tato epicrítico, sensibilidade vibratória, estereognosia, as outras sensibilidades que eu falei fazem parte do sistema de coluna dorsal, lemniço medial, né? Letra D. Sensação da posição corporal é justamente a propriocepção. E, além disso, tem a sensibilidade vibratória, enfim. Letra D. A segunda questão: qual das seguintes vias atravessa a comissura branca anterior da medula espinhal em alguns segmentos após a entrada e depois atravessa para o tálamo contralateral ao lado do corpo do qual se originou o sinal? E aí? Coloquem aí, minha gente, pelo amor de Deus. D também. Isso, né? Letra D. Por quê? Porque, como eu falei, a anterolateral é aquela que vai cruzar imediatamente. Eu tenho falado imediatamente, só que tem esse adendo da questão também. Ela pode decussar alguns níveis, poucos, 2 a 3 níveis, acima de onde entrou. Só que, de toda forma, a maioria das fibras cruzam na hora que entram, tá? Mas isso de algumas fibras só cruzarem depois, alguns níveis, 2 níveis acima, é justamente pelo que eu falei também em relação à coluna dorsal. A coluna dorsal não, o cruzamento das vias, que é por questão de proteção do corpo mesmo. Às vezes acende um pouquinho para poder cruzar, para proteger mais, enfim.
é algo meio viajoso essa parte aqui. Eu acho que a professora consegue explicar melhor. Mas o que cruza na medula espinhal, como a gente já tinha visto, depois vai para o tálamo contralateral, vai ser o sistema anterolateral. Então, letra D. A terceira questão, os corpos celulares de primeira ordem, os aferentes primários da coluna posterior, sistema leminísco-medial, são encontrados em quais das seguintes estruturas? Essa é fácil, né? Já falei umas 3 vezes aqui hoje. E aí? Isso. Exatamente. É no gânglio da raiz posterior do nervo espinhal, que é aquela bolinha que eu mostrei a vocês. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Ó, essa bolinha, raiz dorsal e gânglio espinhal. O gânglio espinhal da raiz dorsal, do nervo espinhal. Então é aí que vai ficar o núcleo, o corpo celular desse neurônio primário, de primeira ordem, tá? Então não confundam isso aqui. Não é no corno posterior da medula, não. O núcleo do neurônio eferente, motor, ele vai ficar no corno anterior da medula espinhal. Mas o do sensitivo vai ficar no gânglio do nervo espinhal, que é no gânglio, enfim. Não é no corno posterior, é no gânglio mesmo. Então, letra... Tinha gente me chamando aqui. Pronto, ficou alguma dúvida em relação a essa? Acho que não, né? A quarta questão, em uma tarde quente de verão, um grupo de amigos decide fazer uma caminhada em uma trilha na floresta. Durante a caminhada, um dos amigos se depara com uma folha de samambaia e a toca com a mão. Imediatamente ele percebe que a folha é áspera e rugosa ao toque. Qual é a classificação do receptor sensorial responsável por essa sensação? E aí, a gente não falou sobre isso hoje, mas exatamente, letra D. É um esteroceptor. Você vai perceber uma alteração de energia do meio externo. É superficial, porque é na pele, né? É o que você está tocando. E é um mecanorreceptor, porque você está percebendo a textura da planta. Então, é algo mecânico, né? A pressão que está exercendo ali. Letra D. Eu coloquei essa questão bem mais fácil, mas eu quero que vocês se atentem muito, muito, muito a esse tipo de questão, gente. Porque cai demais na prova dela. Lembra que na outra monitoria a gente falou que tem um texto que ela coloca que dá resposta a 4 questões consecutivas. Então, se você interpretar errado o texto, você erra as 4 questões. Então, prestem muita atenção. Vai cair, de certeza, uma questão dessa na prova de vocês. Mas vai ser um pouco mais complicado. Vai dizer se é interoceptor profundo, se é termorreceptor. Lembrem-se dos receptores que são esteroceptores superficiais e especiais, que são aqueles de gustação, de olfação, que são aqueles receptores que vão perceber a variação de energia do meio externo. No caso da língua, vai estar no meio externo, né, da língua, enfim. E é especial porque não vai ver a textura do alimento, nesse caso, esse tipo de receptor. Vai ver a variação química que o alimento produz na língua, nesse exemplo, para gerar o sentido químico, enfim. Vai dar certo, vai dar certo. Não vai trocar, não. Só vejam esse assunto com carinho, vejam a lista de receptores que eu enviei, que eu acho que tem mais questões nesse estilo. E sempre tentem fazer esse jogo. Pega um caso clínico e vê, isso aqui será que foi por causa de quê? Qual é o tipo de receptor? Né? Essas 3 classificações de um receptor, ela cobra muito. E para finalizar essa minha parte,
Quinta questão, um homem de 55 anos estava em sua corrida matinal de treino para um grande campeonato que se aproxima. Como ele não se alimentou corretamente antes desse exercício e não teve uma noite de sono adequada, após 6 quilômetros começou a sentir um incômodo em suas panturrilhas. Por ele não ter interrompido a corrida, esse incômodo evoluiu para uma câimbra muito forte e aguda. Olha o tipo de dor, forte e aguda, que piorava com o movimento voluntário de seus músculos da perna. Com base nesse exemplo, qual é a via de transmissão desses sinais dolorosos ao córtex somatosensorial 1? Então, qual é a via que está levando do receptor até o córtex cerebral essa informação? E aí? Para a gente finalizar, coloquem a resposta aí que vocês acham que é. Baseado no que eu falei. Uma dor muito forte e aguda. Cãibra, né? Vocês acham que a cãibra é uma dor difusa ou localizada? Isso é muito importante para a gente quebrar isso aí, a interpretação. A resposta da letra é uma dor localizada. Você sabe exatamente onde é a câimbra ali. Você vai sentir dor absurda e sabe onde é. Inclusive, para o pessoal que tem a massa muscular aumentada, gordura corporal diminuída, você vê muito bem o processo da câimbra ocorrendo. Não sei se vocês já viram esses vídeos, mas depois pesquisem na internet. Você vê exatamente onde está acontecendo. Então, é uma dor forte e aguda. Então, entra na parte do trato neoespinotalâmico novo, ele é novo, então ele é evoluído. Então, você vai perceber a localidade da dor, ela vai ser mais rápida e vai ter assim, a dor aumentada também através dessa via, que são quais tipos de fibras do trato neoespinotalâmico? Coloquem aí para mim, para ver se vocês lembram. Quais os tipos de fibras mielínicas nesse caso, né? Que é a mielínica e a da paleoespinotalâmica. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, se ninguém botar. Trato neoespinotalâmico, isso, exatamente. A delta, que é a fibra ligeira. Então, acho que é isso, gente. Minha parte. Agora ele vai entrar com a dele. Vai continuar. Murilo, Oi. tem como tu ou algum aluno enviar a atividade para mim por WhatsApp agora, para eu baixar no iPad? Eu acho que eu consigo enviar aqui. Peraí. Sim, gente, outra coisa. Quem já. Todo mundo, enfim, que tinha que enviar a atividade já enviou, porque o prazo já acabou. Eu vou enviar o retorno para vocês do que vocês acertaram e do que vocês erraram. Eu não mandei automaticamente a vocês terminarem a atividade, porque podia ser que uma pessoa desse o gabarito a outra, né? E o foco aqui da monitoria é você se testar e justamente tentar fazer com conhecimento e errar mesmo para aprender. Eu posso mandar esses slides que eu usei aqui, mas acho que é besteira. E o Machado, eu acho que todo mundo tem aí também. Então é isso, gente. Boa noite. Continuem aí. Não saiam. No final, a Eliclentes vai printar os nomes aí de quem está na chamada, viu? Ô Murilo, vê se tu pode fazer isso agora, por favor, para eu continuar. Vou te mandar agora. Tá. Pessoal, boa noite a todo mundo. A gente vai continuar agora a partir da próxima questão. Geralmente essas questões que envolvem um enunciado bem curto, tipo, assinala as corretas, as incorretas, geralmente sou eu que elaboro, na preguiça de fazer um enunciado maior. E aí a gente vai falar um pouco sobre dor, certo? A gente pensou em dividir essa monitoria falando mais de receptores do sistema somatosensorial e de dor. Para na monitoria da próxima semana a gente deixar para olfato e gustação, que são os dois sentidos especiais que vai cair na prova de vocês, né? Eu estava olhando aqui no meu material. Essa prova de vocês, essa primeira, vai ser muito diferente da nossa. Eu achei muito mais conteúdo para vocês.
Eu não sei se a professora ela vai aumentar a quantidade de conteúdo para a cadeira, por isso que ela está fazendo assim, ou se ela vai permanecer com a mesma densidade do conteúdo, porque se mantiver, aí a lógica é que a primeira seja lotada de conteúdo, uma loucura de conteúdo, e a segunda vai ser menos conteúdo, pouquinho conteúdo, né? Então eu não sei como é que ela vai dividir, mas essa primeira tá bem carregada. Eu vou esperar. Se algum de vocês tiver a atividade, vocês poderiam colocar uma tela aqui para a gente lendo junto e respondendo, por favor? Como se fosse em apresentação, porque eu estou sem atividade aqui. E eu estou só com o celular, não estou conseguindo utilizar o tablet. Deixa eu ver aqui. A gente entregou a atividade, aí não tem mais acesso a ela. Sim, nem salvaram, né? Tá bom, vou esperar a Murilo, então. Obrigado. Bem, pessoal, sobre analgesia, o centro de analgesia da dor, o fisiológico, a professora falou sobre isso com vocês? Ela falou sobre a via espino-reticular e espino-mesencefálica, que são as vias que vão chegar no centro de analgesia, centro de analgesia. Acho que sim. Espera. Murilo, meu amigo, não esqueça de mim não, por favor. Ok. Certo. Então a gente vai continuar a partir da questão 8, né? E aí, pessoal, eu quero que vocês conversem comigo, tá? Eu vou do jeito que foi na sala de aula, no presencial. Na sala de aula a gente perguntava, aí sempre algum respondia, falava para não ficar um monólogo. Tá bom? Então, na questão 8 aí diz o seguinte: a dor não ocorre apenas após uma lesão. Ele quer a incorreta, se tiver uma ou mais incorretas para marcar, né? Então, na letra A ele diz: a dor não ocorre apenas após uma lesão, mas também na iminência de uma lesão. Isso é verdadeiro para vocês ou falso? Eu vou precisar que vocês colaborem. Ou então eu vou sortear. Verdadeiro. Quem falou aí, Bruno? Foi. Beleza, Bruno. Por que tu acha que é verdadeiro aí? Aí você me quebra. Então, é verdadeiro, sim. Então, tem uma situação que a professora ela fala demais nessa situação, pelo menos falou pra gente, que a dor ela já começa a existir sem nem ter uma lesão. Por exemplo, se houver um acúmulo de potássio. Então, se tem uma região que começa a acumular potássio, isso vai estimular os nociceptores. E aí eu vou ter dor sem ter lesão. Claro que toda vez que tem a iminência de uma lesão, obviamente vai acontecer a lesão. Mas a gente já começa a sentir a dor antes mesmo de ter a lesão. Então a letra A é verdadeira, tá? Letra B. A diferença de dor para sofrimento é que a segunda não pode findar com analgesia. O que é que vocês acham? Estou esperando aí alguém me ajudar. Aí eu acho que é falso. Deixa eu ver aqui. Porque pra mim, dor tem que ativar aquelas vias tudinho. E sofrimento é mais subjetivo e não é, tipo, aquelas vias. Mas eu acho, não tenho certeza. Ela é verdadeira também, tá? Então, a diferença para sofrimento, olha, quando a gente fala em sofrimento, é impossível você medicar o sofrimento. Então, realmente, o sofrimento ele é psicológico, ele incomoda. Claro que a dor também incomoda.
Só que a dor, ela tem como a gente intervir nela. E o sofrimento não. Então, com a medicação, com o analgésico, a gente vai diminuir aquela dor ali. Mas o sofrimento não. Então, tem essa diferença. Ele disse que a segunda não pode ser, não tem analgésico, isso é verdadeiro, tá? Letra C. De acordo com a duração, a dor pode ser aguda, crônica e recorrente. A primeira, no caso a aguda, ela é rápida e pontual, como uma pontada ou agulhada. Também é transitória. E aí, vocês acham que está correto ou está errado aí? Acho que está correta. Está correta. Tem esses 3 tipos aí, tá? A dor aguda, ela é rápida. A dor crônica, ela é demorada, ela é mais lenta. E recorrente é aquela dor que acontece por um leve instante e para. Mas depois ela volta. Um exemplo de dor recorrente é a enxaqueca, tá? Que a enxaqueca, geralmente, quem tem esse tipo de dor, passa um tempo sem, mas ela retorna. Então, está correto. Até agora, nenhuma é incorreta. Letra D. Em uma situação de perigo, como quando alguém corre após levar um tiro, mas não sente na hora a dor da lesão, há liberação de neurotransmissores entre a sinapse do primeiro e segundo neurônio, tais como a encefalina, a acetilcolina e a serotonina, que justificam essa analgesia momentânea. Então, nessa situação da gente, o cara leva um tiro, nem percebe, corre para se salvar, quando entra dentro de casa, se toca que levou um tiro. Ou seja, ele não sentiu, ele não percebeu essa dor. Então, vocês acham que essa letra D, do jeito que está escrita aí, ela está correta ou incorreta? Ninguém. Rapaz, acho que está correta. Está errada, por um detalhezinho aí. Ai, Tá que tudo ódio. correto. Tudo correto, exceto a acetilcolina, tá? Então, claro que você ativa a via de analgesia, o centro de analgesia fisiológico. Mas lá não utiliza acetilcolina, a gente utiliza encefalina ou serotonina, tá? A encefalina lá no mesencéfalo, na, no, na substância cinzenta que tem lá próximo, e a serotonina através da região da RAF, tá? Então, são 2 regiões que são importantes como centro de analgesia. A acetilcolina, não, só por conta dela. Se cortar ela, a alternativa fica correta. Então, a gente marca a letra D. Vamos ver a letra E. A dor do tipo crônica é lenta e pode durar a vida toda. É descrita como dor em queimação ou pulsada, causada geralmente por contrações e espasmos de vísceras. Já a dor recorrente vai e volta, estando associada a um evento específico. E aí, o que é que vocês acham? Eu botei incorreta. É incorreta. E eu não falei da enxaqueca, que é uma dor recorrente. A enxaqueca, ela não pode, a gente não pode, tem pessoas que têm enxaqueca e não sabem definir o porquê dela. Então, quando a gente diz que é um evento específico, que está associado a um evento específico, então uma pessoa que tem enxaqueca é sempre pelo mesmo motivo que ela tem enxaqueca? Não. Pode ser um estímulo visual muito forte, pode ser muito barulho, pode ser um estresse muito grande. Então, é multicausal. Por ser multicausal, eu não tenho como dizer que é um evento específico. Se eu cortar estando associado a um evento específico, ficaria correto, tá? Mas da forma que está aí, está incorreto. Então, nessa questão 8, a gente coloca como incorreto letras D e E. Questão 9, para marcar as incorretas. A dor pode ser nociceptiva ou não nociceptiva. A primeira, no caso a nociceptiva, é quando um nociceptor é estimulado por variação de energia do meio. Já a não nociceptiva ocorre quando a causa não está no receptor, mas na própria via, ou seja, idiopática. A dor não nociceptiva pode ser classificada em somática ou visceral. E aí? Eu acho que é verdadeira, mas eu não tenho muita certeza.
Certo, Rubistênia. Tá incorreta. Alguém queria explicar o porquê tá incorreta? Ei, Obrigado, Murilo Rubistênia. mandou no WhatsApp isso, o documento. Se quiser Beleza. espelhar. Tá. Eu acho que estaria incorreta porque a dor nociceptiva não é somática e visceral. Se não me engano, é neuropática e alguma outra coisa lá. Psicogênica. Muito bem. Muito bem, Pedro. É isso aí. Tá tudo correto, exceto a última frase. Aí, depois do ponto continuativo, quando ele diz a dor não nociceptiva pode ser classificada em somática ou visceral. O que é classificada como somática ou visceral é a nociceptiva. A não nociceptiva é porque não estimula os nociceptores. Então, é uma dor que ela não vai estar lá nos receptores de dor. Ela acontece no meio do caminho, até chegar no córtex, onde tem a percepção da dor. Por exemplo, uma pessoa que tem síndrome do túnel do carpo. Vocês já ouviram falar da síndrome do túnel do carpo, né, com LK? Então, há uma compressão do nervo mediano. Vocês acham que o que está causando a dor ali é um estímulo dos receptores de dor? Não é. Não é. Tipo, é diferente de eu me queimar. Aquilo, ou um beliscão, algo assim, que está estimulando os nossos receptores, ali é uma compressão de um nervo. Aí, por comprimir o nervo, é que o nervo, né, é um caminho que vai direcionando até o córtex. Então, você, na metade do caminho, comprime e está causando a dor. Então, eu não posso classificá-la como nociceptiva. Essa dor, a gente chama de dor do tipo causalgia, tá? Além da dor do tipo causalgia, que é uma dor não nociceptiva, a dor não nociceptiva pode ser de causalgia, que a gente chama também de uma dor neuropática, tá? Ou então uma dor psicogênica. Então são esses dois tipos. No caso, se for a dor não nociceptiva. Então está errado por conta disso. Letra B. Entre os agentes químicos endógenos, o que tem maior potencial de intensidade de dor é a bradicinina. O que é que vocês acham dessa aí? Deixa eu ver aqui quem eu vou sortear para nos ajudar no debate. Até porque errar e acertar não importa, né? Tanto faz. O importante é não errar na prova. Deixa eu ver aqui. Lara, o nome da minha filha. E aí, Lara, o que é que tu acha? Tu tá aí, Lara? A pobre de Tás viva, Lara? Parece que Lara não tá não, né? Deixa eu ver outra pessoa Oi, aqui. tô aqui. Tá. Lara, nessa questão aí, que a gente... Na questão 9, letra B, que diz: entre os agentes químicos endógenos, o que tem maior potencial de intensidade para causar dor é a bradicinina. O que é que tu acha? Tu acha que tá verdadeiro ou falso essa aí? Vixe, calma, deixa eu ver. Deixa eu pensar. Eu acho que tá verdadeira. Tá, a bradicinina é a mais potente para causar dor. Então vamos lá, a gente já marcou a A, né? Letra C. A dor referida, pessoal, se eu perceber que vocês não estão participando, que eu estou falando só, aí eu vou ter que chamar alguém, tá? Para a gente ir conversando. Vamos lá, letra C. A dor referida, obrigado, Lara. A dor referida pode ser explicada devido ao fato dos neurônios de segunda ordem convergirem para poucos neurônios de terceira ordem, de modo que a dor ocorrida em locais distintos possam ser interpretados como sendo do mesmo local. E aí, alguém poderia contribuir? Dando sua opinião se está verdadeiro ou falso. Eu expliquei até isso na última monitoria. Catarina, tu que falou? Por que está falsa? Rapaz, eu acho que é porque é o de primeiro pro de segunda, né? Perfeito, Guilherme. É justamente isso. Então, quando fala, não é do segundo com de terceira. Então, eu tenho que perceber que para eu ter dor, tem um neurônio de primeira, de segunda e terceira ordem. O de primeira vai do local onde estimulou
até a medula, o H medular, tá? E lá, o neurônio pseudonipolar, que é o de primeira ordem, ele quando chega lá na coluna dorsal, ele faz sinapse com o de segunda ordem, o de segunda ordem cruza e ele vai pela via anterolateral até o tálamo. Esse é o de segunda ordem, tá? E aí, esse de segunda ordem tem duas vias. Como é anterolateral, a dor trafega na anterior ou na lateral, já que esse de segunda ordem se bifurca lá. O que é que vocês acham? Dor e temperatura, ele passa na via espinotalâmica anterior ou lateral? É lateral, tá? Então, na anterior, o que passa na anterior é pressão e tato protopático. Porque a gente tem a via da coluna dorsal, onde passa a propriocepção e o tato epicrítico, que é a via da coluna dorsal, e temos a via anterolateral, que obviamente ela se ramifica em duas, anterior e lateral. Aí a lateral é temperatura e dor, e a anterior pressão, tato protopático e pressão, tá? Então, pelo jeito que está dizendo aí, o que vai fazer com que haja essa convergência já é os dois primeiros neurônios, que é de primeira ordem, um que vem do braço, por exemplo, e do coração, como a dor referida cardíaca no braço esquerdo, né? Elas caminham juntas para o mesmo local na medula, tá? Então, elas convergem. E aí, elas vão fazer sinapse com de segunda ordem. Então, o que explica a dor referida não é segunda ordem com terceira ordem. Até porque a sinapse do segundo com terceira ordem se dá no tálamo, tá? Então, essa enganação que acontece, que o cérebro ele fica meio que enganado e tal, acontece justamente devido a essa convergência do de primeira com segunda ordem. Então, letra C, falsa. Por enquanto, A e C, falsa, né? Letra D, a serotonina é uma substância que também atua causando dor. Não, Fake não. news? Verdade. Oi? Acho que é falsa. É verdade. É verdade. Ah, tô louca. Ela deixa sero- mais sensível a dor, né? Não, perceba o seguinte. A gente, quando fala do centro de analgesia da dor, que tem o encefalina, serotonina, eles diminuem a dor. É bom naquele local do sistema nervoso central. Mas se você pegar serotonina em outro local do corpo, vai causar dor em determinados locais. Então, isso é para a gente parar com esse mito de que algo é 100% bom ou algo é 100% ruim. Depende do local, certo? Depende das circunstâncias. Então, claro que a serotonina é excelente no sistema nervoso central para diminuir dor, mas tem outros locais no corpo que ela causa dor. Por isso que a serotonina é uma substância que também causa dor. Ela é verdadeira, tá bom? Ficou claro para vocês? Vamos lá, Ficou pessoal. sim. Ficou sim. Letra E. Tá. A próxima monitoria eu vou marcar presencial. Sabe por quê? Porque Pode marcar, viu? é melhor, porque, pessoal, olha, vocês vão chegar no P4 ainda, é conhecido erroneamente como P-férias. Eu tô de um jeito que eu não tô mais acreditando em nada que os mais antigos do curso falam, sabe? Vou perguntar, a galera sempre fala uma coisa, quando eu vou para a realidade não é aquilo. Eu saí do P2 e o P3 é melhor do que o P2. Aí eu chego no P3, achei muito pior que o P2, sabe? E isso vai dar a percepção de cada um. Eu posso, por exemplo, dizer para vocês que o P3 é bem pior que o P2 e vocês achar o P3 melhor que o P2, né? Eu acho que vai de cada um. Mas assim, o P4 a gente tá tendo experiência, eu não sei se vocês já ouviram falar de genética, né? Mas é uma disciplina que, assim, é terrível a disciplina, sabe? É muito ruim, porque ela usa muitos artigos científicos e cobra porcentagem. Às vezes uma coisa é 80%, ela bota 70%, uma coisa minúcias que tem nos artigos que ela coloca na prova, sabe? E, por exemplo, da minha turma, teve poucas pessoas com acima de 6, eu acho que uns 80% com abaixo de 6 em nota, sabe? Então, eu tive essa prova ontem de genética, aí eu fiz estudo, passei uns 4 dias estudando para essa prova. Aí hoje eu apresentei um seminário de saúde coletiva lá e fui correndo preparar a monitoria para vocês agora de noite. Então, eu sei que o P2 também é muito carregado, né?
Claro, o P4 é bem melhor que o P2, tá? Então, vocês estão numa situação até um pouco pior que eu. Mas, quando a gente prepara um material que quer debater, que quer que vocês aprendam e tal, que a gente tem um esforço da gente, a gente quer uma troca, sabe? Então, se eu perceber que não está sendo produtivo, a maneira, a gente pode pensar de uma maneira mais produtiva, mais proativa, tá? Porque a gente se esforça por uma coisa e quer que ela vale a pena, né? Mas Então, a valer gente... a pena para quem, assim? Porque Para para a gente tá todos. valendo. Ah, beleza. Não Não, é porque... necessariamente. Sei, é porque, Vanessa, eu não estou escutando quase ninguém, eu faço uma pergunta, espero um bocado de tempo para esperar a resposta, tá Ó, entendendo? eu tô no celular, aí eu tenho que ficar mudando de uma tela para outra, que é para ver as respostas que eu anotei no meu telefone. Meu telefone é lento. Para eu sair da tela que eu tô vendo a resposta, que você não tá apresentando, né? Que eu tenho que olhar. A tela que eu tô vendo a minha resposta, com a tela que eu tenho coisa, meu celular dá uma travadinha. Para eu ligar o microfone demora um pouquinho, entendeu? Beleza, Aí eu acho que eu não sei se o dos outros é assim também. Por tá isso que dá bom. essa demoradinha, Eli Clênis. Desculpa aí, viu? Não, tudo bem. Tudo bem, vamos lá, vamos seguir, tá? Questão 10, letra A. As três principais causas de dor neuropática central são dor talâmica, tumores cerebrais e aneurismas. Todas essas questões a gente tirou do que está nas transcrições, tá? Para vocês. O que é que vocês acham aí na letra A? Aceitar verdadeira. Tá errada por um detalhe, não é aneurisma. Troca aneurisma e coloca AVC. Só por isso. Então é incorreta, certo? Deixa eu ver aqui essa questão. Você falou da última questão? A letra E? Eita, acho que não, né? Vamos lá. Ao suspeitar de uma dor visceral, pode-se tentar comprovar ela pedindo ao paciente que fique parado, de modo que ele, após a habituação, consiga identificar de forma mais precisa o local álgico. O que é que vocês acham? Eu acho que essa aí vai estar incorreta, porque acho que a professora tinha dito que não existe habituação para dor, né? Ela sempre vai ficando pior. Perfeito. Pedro, e além de não ter habituação, a gente, por exemplo, se um paciente sente uma dor no braço e a gente quer saber se é cardíaca ou é uma dor no braço, realmente, a gente pede para ele fazer o quê? Movimentar. Movimentar. E aí tá dizendo que a gente pede para ele ficar parado. Não, não é ficar parado. Movimenta o braço. Se essa dor modificar o padrão dela, melhora um pouquinho numa posição ou piora um pouco ao movimentar, aí tá claro que é no próprio local do braço mesmo. Agora sim, depende do que eu faça com isso. Eu estou sentindo a dor no mesmo padrão, não está mudando nada, mesmo movimentando o braço. Então essa dor passa a ser, a gente passa a desconfiar mais que seja visceral mesmo, tá? Seja uma dor do próprio coração, ok? Então por isso que ela tá falsa, não é para ficar parado. Letra B da 10. A dor neuropática é um dos dois tipos da dor não nociceptiva, podendo ser classificada em psicogênica ou causalgia. E aí, o que é que vocês acham aí? Eu acho que está incorreta. Eu não Também. faço ideia. Sendo muito Essa classificação aí a gente tem que se ligar. A dor neuropática é uma dor, a palavra neuro lembra nervo, né? Então, a dor neuropática é tipo aquela da síndrome do túnel do carpo. Ou uma pessoa que tem hernia de disco e diz que a dor caminha para a perna. Vocês já ouviram falar? Isso é bem comum, né? As pessoas dizem, rapaz, eu tenho um bico de papagaio, eu tenho uma hernia de disco, e a dor dói na lombar, mas ela caminha para a perna, vai pelo bumbum, vai pela coxa. Então, é uma dor que caminha. Isso é uma dor neuropática. Ela está caminhando onde o nervo está caminhando. Então, eu não posso dizer que uma psicogênica é um tipo de neuropática. Na verdade, a dor psicogênica, ela não tem, ela sempre é por exclusão. Eu tento achar todos os tipos de dor, nociceptiva, visceral ou somática, não nociceptiva, neuropática.
Aí, se eu for procurando tudo isso e não achar nenhum tipo de dor, no final vai ser psicogênico. Você não tem um motivo. O local que dói, se houver uma investigação, não encontra. Por exemplo, a pessoa disser que está doendo doendo a região epigástrica, por exemplo, né? E aí faz endoscopia, exame de imagem, e não vê nenhuma alteração, tá tudo ok, tá? Isso é uma dor psicogênica, porque é uma dor que você não está sabendo por que ela está acontecendo, você excluiu todas as outras possibilidades de dor, tá? Então eu não posso dizer que uma dor neuropática pode ser do tipo psicogênica, é impossível, tá? Então a dor neuropática ela pode ser do tipo causalgia, ela pode. C. Um exemplo de dor do tipo causalgia é a neuralgia do trigêmeo. A síndrome do túnel do carpo também é outro exemplo. E aí, o que é que vocês acham na C? Já falaram para vocês que essa neuralgia do trigêmeo é a pior dor que existe, né? Já. Já, Eu ia tá. Pronto, eu e acho geral, que e tá correta, realmente. Neuralgia do trigêmeo. Algo atingiu o nervo e a pessoa está se lascando de dor. Não é uma dor que está sendo causada no nociceptor, tá? Então vai ser do tipo causalgia aí. Então tá incorreto, né? Não, tá correto, a C tá correta. Ela tá pedindo as incorretas. Até agora, quais foram incorretas, pessoal? Foi a letra A, né? A letra A e B estão incorretas, né? Letra D. A partir do entendimento do que é uma linha rotulada, é possível entender o fenômeno da dor referida. Vocês acham que está correto ou errado? Alguém sabe o que é linha rotulada? Se sim, alguém pode me explicar assim, por cima. Rapaz, pelo que eu me lembro, é tipo uma via relacionada a uma sensação. Eu lembro dela explicando que, por exemplo, quando você sente um gosto pela primeira vez, você forma uma linha rotulada, coisa desse Perfeito. tipo. Olha, toda vez que falar linha rotulada, vocês têm que lembrar de algo que foi inédito em termos de sensibilidade e foi se repetindo e os neurônios foram se conectando. Cada vez que se repete, vai ficando mais aprimorado e rápido. Então, eu criei uma linha rotulada a partir de um fenômeno inicial, tá? Então, por exemplo, se eu digo a vocês que... Só um instante. Pessoal, me deem só um minuto, tá? Porque enquanto eu tô fazendo a monitoria com vocês aqui, deixa eu ver aqui. Eu tô trabalhando, na verdade, eu tô na biblioteca, ó. Aí chegou um aluno, eu vou ter que... Me dê só um minuto, eu vou procurar um livro para ele e já venho, tá? Pronto, voltei. Então, explicando, né, a linha rotulada. Então, o que é que acontece? Quando a gente fala, ele está associando a linha rotulada com a dor referida, né? Deixa eu ver aqui. Com a dor referida. É isso mesmo. Então, por exemplo, quando a gente fala lá do coração e do braço esquerdo, obviamente, quando foi muito comum essa sensibilidade pelo braço e essas dores que estão sendo causadas ali, e que em um momento da vida já adulto, surgiu uma dor de origem cardíaca que convergiu lá, mas só que essa dor que convergiu, a gente entendeu como dor referida, porque ela não era comum, ela surgiu a primeira vez. Só que se essa dor ficar sendo cada vez mais comum, vai se criar uma linha rotulada, e depois de um tempo eu vou passar a perceber essa dor referida, a dor vai deixar até de ser referida, eu vou perceber essa dor cardíaca muito mais fortemente, sabe? Muito mais, algo muito mais específico, muito mais claro, tá? Então, por isso que a gente pode associar que a dor referida tem a ver também com linha rotulada.
Ficou claro para vocês isso ou não? O entendimento? Assim. Pronto. Letra E. Ficou. Então, a letra D está correta. Um exemplo de dor referida comum é a que acontece na escápula, quando ocorre uma lesão na vesícula biliar. Está correto ou falso isso aí? São dois exemplos clássicos, pessoal, para vocês saberem para a prova de dor referida. É a cardíaca, com o braço esquerdo, e a outra é a escápula. E a outra é a escápula na dor de vesícula biliar. Está correto isso aí. Tem pessoas que, quando sentem dor na vesícula biliar a primeira vez, essa dor é sentida na escápula, porque elas compartilham o mesmo dermátomo, tá? Então, tá correto. Questão 11. Letra A. Havendo comprometimento do córtex Essa eu não somático... sabia, não. Eu fiquei até sem entender, tipo... Sim, Catarina. Obrigada por Ei, explicar. tá. Porque eu fiquei na escápula, vesícula biliar. Obrigada. E depois que a pessoa aprende, é uma coisa que é difícil esquecer. Tipo, o cara sentiu dor na vesícula biliar e tá sentindo na escápula, sabe? Fica difícil de esquecer. É do jeito do coração e o braço esquerdo. Questão... A gente parou aonde? Na letra B, foi? Na letra A da 11, né? Havendo comprometimento do córtex somatosensorial, o paciente, mesmo sendo lesionado, poderá ser capaz de sentir dor. Vocês acham que é correto isso aí? Eu acho que é correto. Sim. Acho que é verdadeiro. Pode. Também. Então, olha só. Primeiro neurônio sensitivo, do canto da dor. Então, imagina aí, ó. Eu pego, dou um beliscão aqui no meu antebraço. O primeiro neurônio sensitivo vai lá para a medula, tá? Então, caminha, vai lá para a medula. Esse é o primeiro neurônio sensitivo para a dor. Lá ele cruza o H medular e ele faz sinapse com o segundo neurônio que cruza. Sempre quem cruza é o segundo neurônio sensitivo, tá? Ou neurônio de segunda ordem. E aí esse vai subir o segundo até o tálamo. Então o tálamo, ele vai o segundo neurônio sensitivo, ou neurônio de segunda ordem, ele vai da medula até o tálamo, tá? Quando ele chega no tálamo, ele faz sinapse com o terceiro, que chega no córtex, lá no giro pós-central. Giro pós-central, que é o sensitivo, né? A percepção sensitiva primária. Então eu tenho 3 neurônios sensitivos, tá? Então, quando ele diz aí que, havendo comprometimento do córtex somatosensorial, se eu perder do córtex somatosensorial, então o terceiro, é como se o terceiro neurônio sensitivo, o último que vai do tálamo para lá, ele não tivesse mais funcionando, tá? E aí eu posso pensar, a percepção não é no córtex? É no córtex. Para todo mundo que é normal, é no córtex. Só que se eu tiver uma lesão lá, o próprio tálamo, quando recebe o neurônio de segunda ordem, ele é capaz de perceber a dor, tá? Obviamente, quem é normal, isso não é tão claro, mas se uma pessoa tem uma lesão lá no córtex somatosensorial, ele consegue perceber a dor no próprio tálamo. E isso já é comprovado. E tem pesquisas estudiosos que estão procurando, tem fortes evidências que os próprios núcleos da base também são capazes de perceber a dor, tá? Então, essa letra A, quando ele diz que ele pode sentir a dor se tiver lesão no córtex somatosensorial, é verdade, ok? B. A dor psicogênica é real, ocorrendo alterações bioquímicas locais que a justifiquem. Vocês acham que é verdadeira ou falsa essa aí? Tenho medo de errar não, minha gente. É falso só por um motivo. Não tem... Quando eu falei do estômago, que fez um monte de exame local, por achar que era dor no estômago, e não achou nada. A dor é real, só que não tem alterações bioquímicas no local do estômago que justifique essa dor. E ele diz aí que tem, né? Alterações bioquímicas no local, mas não tem. Se procurar, não vai achar. Então, a dor psicogênica ela é bem diferenciada nesse sentido. Então, tá falsa a letra B, tá? Pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode perguntar. C. Diante de uma dor angustiante, o hipotálamo pode desencadear reações neurovegetativas, ou seja, pode enviar impulsos que serão efetores para a produção de sintomas, como sudorese ou náuseas, em casos de dores viscerais, por exemplo. E aí, vocês acham o quê? Ela falou para vocês sobre essas reações neurovegetativas?
Vocês imaginam que possa ser? Então, Nem ideia. nem ideia, né? Então, pessoal, essa letra C é o seguinte. A dor visceral das vísceras, toda vez que ela está acontecendo, ela é uma dor angustiante. Não tem pessoas que têm um problema estomacal ou intestinal e tá com vontade de vomitar? A vontade de vomitar é um sintoma neurovegetativo. É uma reação neurovegetativa. Por quê? A dor ela é angustiante e há chegada de informação do hipotálamo que reage, mandando impulsos descendentes que vão para a região visceral fazer e dão esses sintomas dessas reações neurovegetativas. Quais são? Sudorese, náusea, vômito. Tem muita gente que tem dor visceral, independente do órgão, pode ser vesícula, baço, estômago, intestino, e reagem com esses 3 sintomas: sudorese, vômito e náusea. Então, essas reações neurovegetativas, que é o conjunto desses sintomas, eles acontecem em dores viscerais. E quem faz isso acontecer é o hipotálamo, que ao receber isso, essa informação da dor, ele manda impulso descendo lá para os órgãos abdominais para dar essa sensação de vômito, tá? Então, tá correto essa aí. Letra D. O receptor sensorial da dor é a terminação nervosa livre de um neurônio pseudonipolar. O que é que vocês acham dessa aí? Essa aí é a básica, né? Quem é o primeiro neurônio, o neurônio de primeira ordem é o que tem um receptor sensorial, ele está na terminação nervosa livre, né? Então tá correto. Letra E. A realização da cordotomia. Isso mesmo. Essa letra E eu acho que vai cair na prova, tem chance, viu? A realização da cordotomia. O que é cordotomia? É você fazer um corte lateral de 50% da medula. Então, você tem a medula assim, tá? É como se você fizesse um corte na lateral dela aqui, ó, em 50%. Na metade da medula. Então, se fizer uma cordotomia, ele está dizendo aí, é capaz de inibir completamente a dor advinda de um determinado nervo sensitivo primário. O que é que vocês acham? Vocês já ouviram falar disso aí? Essa aí é falsa. Por quê? Eu lembro dela falando sobre cordotomia, que varia de paciente para paciente, que, tipo... Coisas que eu consigo pegar da aula é que, tipo, não garante que você não vai ficar sem sentir dor. Porque pode... Perfeito. É um mecanismo de defesa. O organismo é tão massa que ele pensa assim, se tiver uma lesão desse tipo, a pessoa vai perder completamente a sensibilidade. Só que o que ele faz? O primeiro neurônio sensitivo, como eu disse, o machucão aqui, ao ele chegar, caminhar e chegar lá na medula, antes dele entrar na medula e fazer conexão com o de segunda ordem, ele emite fibras 2 vértebras acima e 2 vértebras para baixo, antes de fazer conexão com o de segunda ordem. Porque se tiver uma cordotomia na medula, as 2 fibras que vão para níveis acima vão conseguir subir e levar a sensação de dor. Obviamente, essa sensação não vai ser forte como antes, mas ele não vai perder 100%, tá? Então, por isso que, deixa eu ver o que é que diz aí, e não inibe completamente. Então, a letra E está incorreta. Beleza? Deu para entender? Sim. Aí, no caso, aí, nessa questão, as incorretas são a E e a B? A D está correta. Ele pede a incorreta. A E está incorreta. A D está correta. A C está correta. A B está incorreta. Porque não são alterações bioquímicas locais. E a A, havendo comprometimento do córtex somatosensorial, o paciente, mesmo sendo lesionado, poderá ser capaz de sentir dor. Pode, tá verdade. Então, incorretas B e E, né? 12 e última. Pessoal, essa questão vai ser de um assunto que eu acho que tem muita chance dela cobrar na prova, que é o centro de analgesia da dor. Então, o que eu fiz? Esse é um assunto um pouco complexo. Então, quando vocês estudar para a prova da semana que vem, na sexta, eu preparei um vídeo de 4 minutinhos e meio para vocês entenderem uma das partes mais complicadas da cadeira. Então, que é a explicação do centro de analgesia. Eu não sei se vocês já estudaram, estão por dentro disso, bem direitinho, tá? Mas eu fiz um vídeo, eu vou mandar no grupo de vocês no WhatsApp explicando isso para vocês. A gente vai, eu não sei se eu corrijo agora com vocês ou se eu mando o vídeo e deixo vocês à vontade depois para vocês
testarem se acerta essa questão ou não, baseado no vídeo. O vídeo tem só 4 minutinhos, tá? É eu escrevendo mesmo, eu gravei eu escrevendo no tablet mesmo, e aí, a partir de assistir ele, vocês poderiam assistir 4 minutinhos e já vir aqui e responder a 12ª questão. Ou então, se vocês quiserem, a gente passa alternativa por alternativa, já corrige e o vídeo fica para vocês estudar para a prova. O que é que vocês acham aí? Que preferem? Deixa a gente testar depois do vídeo. Quer testar depois do vídeo? Uhum. Aí, pessoal, aí o que é que vocês vão fazer? Pode mandar, vamos fazer o seguinte, vocês tentem fazer, aí qualquer horário que vocês quiserem perguntar lá, ali, o gabarito era esse, aí eu vou e digo, entendeu? Depois que vocês assistirem o vídeo. Pessoal, assistam esse, eu vou mandar agora no grupo, assistam esse vídeo, que em 4 minutos, assim, vocês vão entender algo que é bem complicado de entender, tá? É uma das coisas mais complicadinhas de entender, que é de Ivanina andar no período, beleza? Então é isso, a gente tá com 45 pessoas. Pessoal, eu vou fazer um print, eita, tem 39, né? Porque eu vou fazer um print aqui das pessoas que estão presentes. Eu fiz um print quando Murilo, na metade do vídeo, quando Murilo estava. Mas quando ele estava, tinha 37. Aí depois eu vi 45. Deixa eu ver aqui. Antes de eu fazer o print. É porque também fica oscilando às vezes, porque às vezes cai, tipo, no meio lá caiu a minha. Mas caiu, tem ficou 45. travado, aí depois voltou. Aí tem 45 pessoas ou 39 para vocês? É porque tá mais É 39, 47. não? Tem mais pessoal, 39 sabe por quê? pessoas. Eu acho que ele bota mais 39 contando com as figurinhas de alguns que aparecem já na tela, né? Exatamente. Isso. 39 mais o que tá aparecendo na tela. Então desculpa, Ria. Para ver a informação correta, é só tu olhar nos participantes, que são 48 agora. Eu tô no... Tem 48 agora? Tá. 48, Eu vou fazer um você, print. né, 47. Eu não sei se o Murilo tá aqui ainda. Tá. Eu vou fazer um print, pessoal, dos 8, ó. Tá aparecendo Max, Alisson, Guilherme, Lara, Ivne, Catarina e esse L aqui tem um L aqui do meu lado. Eu vou fazer o print desses 7. Pronto, já fiz. E agora eu vou clicar em mais 40 para fazer o print dos outros. Tá? Deixa eu ver aqui. E aí depois vai ficar tudo na ordem alfabética. E aí eu vou ler para vocês um por um, beleza? Só para confirmar. Bem rápido. Beleza. Laura. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Olha, eu para tecnologia eu sou muito ruim, viu? Não entendo quase nada. Mas é ruim mesmo. Eu também tava... Eu vi que até tem um negócio ali de compartilhar informação de participação. Fiquei pensando, será que compartilha já quem tá todo mundo? Tá. E outros para facilitar, tem uma lista de participantes que o Meet já manda. Tá vendo? Eu não sabia disso, tá? Aí já tá na ordem alfabética, pessoal, inclusive, se quiser, eu mando para você. Eu tenho 37 anos, né? E tudo aluno de 18, 19, 20, Não, mas 22. sempre é hora de aprender. Para a tecnologia, sempre é hora de aprender, porque sempre o negócio só vai para cima. Não tem como retornar mais, né? Então, os nomes de quem eu peguei aqui. Se alguém não ficou na lista, aí fale, tá bom? Marcos, Alisson, Guilherme, Lara, Catarina, Ivne. Tem um L que o nome mais 40 participantes está mesmo em cima do L. Aí, se tiver uma pessoa aí com L que não for chamada... Acho que é Lorena. Sou eu, é laranja. Tá. Adalberto, Alisson, Ana Luísa, Antônio Luiz, Ayrton, Bianca, Bruno Moza, Carolina, Catarina, Davi, Javan, Andrew, Hernani,
Felipe Martins, Gabriela Cisneiros, Gabriela Clemente, Guilherme de Oliveira, Iago de Carvalho, Ivne Pessoa, Janaína Santana, João Vitor Pereira, Josiane, Jorge Kelton, Georgiana, Júlio César, Lara Marques, Larissa Araújo, Laura Gris, Laura Modesto, Lorena Galvão, Marcos Guilherme, Maria Eduarda, Maria Araújo, Marina Soares, Marques Kelvin, Nahan Patrick, Pedro Adson, Pedro Henrique, Rafael Maciel, Ramon Cabral e Rebeca Dantas. Teve alguém que o nome não foi chamado? Teve eu. Eu também não. Evelyn. Meu nome também não foi chamado. Meu nome também não foi chamado. Evelyn. Tem mais de uma Evelyn? Não, só Não, tem tem uma, mas tu não Ivne. falou, não. Eu não falei, não? Tem Não, Ivne mas e se tá aí, Evelyn. tá ótimo. Não, não tô vendo, não. Então faz o seguinte, me manda lá no grupo. Quem foi? Diz aí, Evelyn. Rubistênia. Hudson. Rubistênia. Vicente. Foi os últimos. Não tá aparecendo agora, não. Tira o print. Ah, rapaz, eu acho que... Só um instante. Rebeca, Rubistênia, Ciunson, Vanessa e Vicente. Aí ficou Isso. faltando Agora quem? foi. Pronto, agora E sim. eu, Evelyn, tem aí? Pronto, Mesmo? só Evelyn, né? Evelyn, É. não, mas eu não vou esquecer de você, não. Eu vou botar para Murilo já o teu nome, tá? Tá bom. Tá certo. Pessoal, então é isso. Então esse segundo encontro a gente termina por aqui. E aí a gente vai se ver na próxima quinta, tá certo? Com olfação e gustação. Tudo indica Ok. que eu falo de fazer presencial, mas eu acho que não vai dar, não. Talvez a gente mantenha online. Mas daqui para lá a gente vai conversando, certo? How are Tá? you today? Obrigada. Você entrou bem na hora que eu fui no banheiro. Boa Ai, meu noite. Deus, eu tô Mais. sem câmera, perdão. Eli, se tu Qualquer quiser, eu mando pra dúvida. tu os prints. How are you? Eli, se tu How was quiser, eu your mando day pra tu os today? prints Evelyn. dos participantes em link alfabético. aberto. Certo, Tired? manda, eu quero sim. Ei, minha gente, então é isso. Obrigado aí para vocês por participarem e até a próxima, certo? Desculpem qualquer coisa. Até mais. Tchau. Boa Valeu. noite. Tchau. Semana que vem. Ei, e a última questão eu quero que tirem dúvida, viu? Vou ficar esperando. Pode deixar. Vou tirar. Valeu. certo.